Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como importar fotos para o Capture One, como configurar as ferramentas presentes na janela de importação do Capture One. Para isso eu vou utilizar um catálogo que eu já criei, já vou mostrar já aqui no meu computador. E isso é importante porque eventualmente você pode também trabalhar com Capture One na forma de sessões que funcionam, se a gente puder falar grosseiramente, como um navegador de arquivos. Nesse caso eu vou utilizar um catálogo. O catálogo que eu criei eu chamei de importação e está aqui na minha área de trabalho. Eu vou abrir esse catálogo e para a gente fazer a nossa primeira importação a gente pode clicar nessa seta maior que tem aqui na área de visualização. Essa seta maior, é bom que se diga, só aparece na primeira importação, porque obviamente depois que você tiver importado alguma foto para esse catálogo, o que você vai ver aqui na área de visualização são as fotos importadas. Então, para a gente acessar a janela de importação, a gente pode clicar nessa seta maior ou então nessa setinha menor. Aqui à esquerda é o primeiro ícone da barra de ferramentas. Tanto faz, é a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui nessa setinha e a janela de importação vai abrir. E a nossa primeira providência aqui na janela de importação é escolher a pasta onde estão as fotos que eu quero importar. E no meu caso, deixa eu tirar isso aqui da frente, eu quero importar essas fotos que estão aqui nessa pastinha Ensaio Ana. Então, eu vou importar as fotos que estão nessa pasta na minha área de trabalho. Eu quero dizer que tanto as fotos quanto o catálogo estão na minha área de trabalho, no meu desktop, apenas com a finalidade de ter acesso fácil a elas, né? O desktop não é o melhor lugar nem para a gente criar catálogo, nem para a gente guardar as fotos. O catálogo, eventualmente, pode ser criado em qualquer lugar do seu sistema, em qualquer diretório, em qualquer dispositivo de armazenamento que esteja conectado ao seu sistema. No meu caso aqui está na área de trabalho, só para ser fácil de localizar, tá? Então, aqui a primeira providência é clicar em escolher a pasta onde estão as fotos que eu quero importar. E se eu tivesse um cartão de memória, eu teria essa opção aqui de escolher o cartão de memória para baixar as fotos que estivessem nesse cartão de memória. Vou clicar em escolher. Eu vou navegar até a área de trabalho e vou escolher as fotos que estão na pasta do ensaio da Ana. E vou clicar em revisão para importação. E aqui é importante porque no Capture One a importação pode funcionar já como uma etapa do fluxo de trabalho associada à escolha das imagens. Porque, como a gente vai ver, as miniaturas das fotos elas aparecem muito rapidamente, basicamente sem nenhum atraso, e a gente já pode escolher quais fotos que serão importadas e quais fotos não serão importadas, o que pode facilitar lá dentro do programa, na interface do programa, que a gente não vai precisar fazer essa etapa do fluxo de trabalho, né, de seleção das fotos. Se a gente pudesse falar de uma maneira um pouco mais assertiva, de edição das fotos. A edição das fotos não é, como a gente normalmente fala, o tratamento da imagem, mas a escolha dessas imagens. E aqui na janela de importação a gente tem a chance de fazer isso. Eu vou mostrar já isso. Então, uma vez definido a pasta que contém as fotos que eu quero importar, logo abaixo eu tenho a opção de incluir subpastas. Quer dizer, se eu tivesse uma hierarquia de pastas, né, pasta dentro de pasta, obviamente isso seria importante, não é o caso aqui dessas fotos. E excluir duplicatas está sempre marcado, e eu sempre deixo marcado, porque isso evita que eu importe duas vezes a mesma foto para o mesmo catálogo, né? Então, isso evita fotos duplicadas dentro do mesmo catálogo. Uma vez então definida a pasta que contém as fotos que eu quero importar, eu poderia simplesmente selecionar as imagens que eu quero importar. E veja, aqui embaixo no cantinho direito ele vai me dizendo, nesse momento eu importaria 3 fotos, que são as 3 fotos que estão marcadas. É claro que eu posso selecionar todas utilizando Ctrl A ou Command A e marcando todas essas fotos. E aí eu teria 171 imagens. Todas elas seriam importadas, e se eu clicar em importar 171 imagens,
a importação vai ser concluída e eu posso começar a trabalhar com essas imagens. Mas como eu disse, aqui no Capture One a gente pode, nesse momento, escolher, definir melhor as fotos que serão ou não importadas. E eu não vou importar nesse primeiro momento, porque logo embaixo eu preciso definir se eu vou apenas adicionar essas fotos ao catálogo ou eu quero copiar essas fotos para o catálogo ou eventualmente para qualquer outra pasta do meu computador. Qual é a diferença dessas opções? Quando a gente escolhe adicionar fotos ao catálogo, as fotos originais elas ficarão aonde elas estão. No meu caso, então, como eu acabei de mostrar, elas estão aqui nessa pastinha Ensaio Ana na área de trabalho. Então, ao adicionar fotos ao catálogo, as fotos ficam aonde estão e apenas os metadados dessa imagem são escritos nesse catálogo para que a gente possa trabalhar com essas imagens. Se eu, por outro lado, vamos voltar aqui para cá e para cá. Se eu, por outro lado, escolher a opção copiar para o catálogo, o que eu vou fazer é uma cópia dessas fotos dentro do catálogo. Além de escrever os metadados das imagens no catálogo, eu também crio uma cópia dentro do catálogo. Isso é muito importante, porque aí, a partir desse momento, o Capture One passa a olhar para as fotos que estão dentro do catálogo. E aquelas suas fotos originais, no meu caso, aquelas que estão na área de trabalho, elas não têm mais utilidade. Então você precisaria dar uma utilidade para essas fotos. Olha só, eu não vou importar todas essas fotos, mas eu vou fazer uma demonstração disso com outras fotos. Eu vou cancelar essa importação, vou clicar de novo na janela de importação e agora eu vou escolher outra pastinha para importar. Eu vou escolher uma pastinha que eu coloquei aqui que se chama Rafaela e eu só tenho duas fotos dentro dessa pasta. Então eu tenho duas imagens, eu vou selecionar essas duas imagens e aqui eu vou escolher a opção copiar para o catálogo. Então, ao importar essas duas fotos, eu vou, primeiro e antes de mais nada, escrever os metadados ou linkar os metadados dessas fotos ao catálogo. Mas também vou criar uma cópia dentro do catálogo do Capture One. Olha só, vou clicar em importar duas imagens, a importação então vai acontecer, tenho aqui as duas fotos importadas, eu vou minimizar esse catálogo e está aqui o arquivo do catálogo com o qual eu estou trabalhando. Se eu clicar com o botão direito e escolher mostrar conteúdo do pacote, e isso acontece aqui no Mac, no Windows eu não sei exatamente qual é o caminho que você deve seguir para chegar lá, mas eu vou demonstrar isso aqui no Mac. Eu tenho uma pastinha originais e dentro dessa pastinha originais, veja, eu tenho as duas fotos que eu acabei de importar e são as duas fotos originais. Então, ele cria uma cópia dos arquivos originais dentro do catálogo. Isso significa que as fotos que eu usei para importar, que estão aqui nessa pastinha Rafaela também na área de trabalho, veja só, elas não têm mais utilidade nesse momento para o Capture One. Eu posso usar essas duas fotos como backup, posso até jogar fora se eu quiser, porque elas foram importadas copiando para o catálogo. Então, o Capture One está olhando para as fotos originais que estão dentro dessa estrutura do catálogo. Então, essa é uma opção se você quiser manter catálogo e fotos juntas. Normalmente, eu não utilizo essa opção. Normalmente, vamos voltar aqui para o Capture One, vamos voltar de novo para a janela de importação, eu vou clicar na setinha aqui no cantinho superior esquerdo. Normalmente, eu escolho a opção adicionar ao catálogo. Dessa forma, o Capture One não copia essas fotos para lugar nenhum e está olhando para aquelas fotos originais, enfim, que a gente viu no meu caso ali na área de trabalho. A outra opção que a gente tem aqui seria copiar para uma pasta. Então, se eu quiser copiar essas fotos originais para outra pasta qualquer no meu computador, seria essa a opção que eu escolheria. E aqui, então, eu poderia definir a pasta para onde eu quero copiar essas fotos. Essa seria a opção, então,
se você tivesse importando fotos de um cartão de memória, né? Porque você tem que copiar as fotos do cartão de memória para um diretório qualquer no seu computador para você continuar trabalhando com essas fotos depois que você ejetasse e formatasse esse cartão de memória. Então aqui é muito importante a gente prestar atenção. Eu escolho sempre, a minha opção sempre, em função da minha organização, adicionar fotos ao catálogo e não movimento, não copio essas fotos para lugar nenhum. É claro que preciso pensar em backup. E aqui na janela de importação, o Capture One te dá essa opção de definir um local de backup para essas fotos, né? Então, nesse momento, eu não estou pensando ainda em cópia de segurança, em backup. Eu estou só configurando o que vai acontecer com as fotos originais. A próxima ferramenta é descrição geral do grupo. E essa ferramenta é interessante porque se a gente ativar, ela vai agrupar as fotos semelhantes. O Capture One vai reconhecer o conteúdo da imagem e vai agrupar essas fotos para que a escolha das imagens a serem importadas fique mais fácil. Olha só, eu vou habilitar a opção ativar grupos e o Capture One começa a organizar essas imagens de acordo com o conteúdo. Então veja só, ele fez um grupo aqui com 15 fotos com esse primeiro look. Então ele reconheceu essas fotos como um grupo de fotos semelhantes e separa isso num grupo. Logo depois ele faz mais um grupo com 41 imagens que corresponde a esse segundo look. Então isso facilita para a gente entender a organização desse ensaio. Isso aqui não impacta em nada, diretamente não impacta em nada a minha importação. As fotos serão importadas normalmente, mas aqui nesse momento, se eu considerar esse momento da importação uma primeira etapa de separação das fotos, de edição das fotos, organizar em grupos pode ser interessante para a gente entender a organização desse ensaio. E essa ferramenta tem um slider de semelhança que pode ser ajustado. Então, se eu arrasto o slider de semelhança para a direita, se eu aumento a semelhança, veja que eu vou diminuindo os grupos, porque ele começa a tentar achar apenas fotos absolutamente semelhantes para colocar em cada grupo. E se eu diminuo a semelhança, ele vai considerar fotos muito diferentes dentro de um mesmo grupo. E ele faz um único grupo grande aqui com as 171 fotos, porque ele não leva em conta, quase não leva em conta as semelhanças entre as fotos. Então aqui o valor de 50%, que é o padrão, normalmente é bastante satisfatório em termos de sucesso de separação desses grupos de fotos. E repito, isso aqui não impacta em nada na importação. Seria muito interessante que a partir daqui eu já pudesse criar coleções e a importação já fosse feita a partir de coleções, mas isso não acontece nesse momento, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E outro ponto importante é que eu tenho acesso a essa mesma ferramenta lá dentro da interface do programa. Então, se eu não quiser fazer isso agora, quiser deixar para fazer isso lá depois da importação, na interface do programa, isso pode ser feito sem problema nenhum. Mas como eu falei, se você está considerando aqui na importação o momento para a edição das fotos, separação das fotos, pode ser interessante ativar essa ferramenta de descrição geral do grupo. Além disso, essa ferramenta, quando ela é usada no modo de visualização de visualizador, a gente consegue aproveitar melhor essa possibilidade. Veja só, eu tenho a visualização em grade e a visualização no modo visualizador e eu vou mudar então para visualizador. E veja o que acontece agora. Eu tenho os grupos aqui à direita, todas as fotos que foram incluídas no grupo abaixo, a foto ativa na área de visualização e aqui em cima eu tenho uma área para a gente verificar o foco. E essa verificação de foco está aqui nessa opção focar o rosto, que só está disponível no modo de visualização de visualizador. Veja que se eu desabilitar essa opção, essa checagem do foco, ela desaparece. Mas eu vou deixar isso habilitado porque isso pode ser bastante interessante para a gente definir as fotos que serão importadas. E a gente pode configurar a forma como a gente vê
miniatura da imagem, né, esse recorte da imagem nessa barra superior, logo na próxima opção, na opção seguinte de ferramenta, aqui à direita da janela de importação, que é definições de focar o rosto. E veja que aqui eu tenho a possibilidade de definir o nível de zoom. No meu caso, eu gosto de deixar aqui limitar o rosto, mas você pode ter uma ampliação da foto em 50%, em 100% e em 200%, e perceba que o Capture One localiza exatamente o olho da modelo. No meu caso, ou eventualmente, eu esqueci de falar, limitar ao olho, a gente vai ter apenas o olho sendo mostrado. No meu caso, eu gosto de limitar ao rosto, porque eu vejo todo o rosto. E outro detalhe importante, se eu tivesse mais pessoas nessa imagem, eu teria o rosto de todas essas pessoas presentes na imagem aqui em cima nessa barra. Ou seja, o Capture One localiza as pessoas, identifica o rosto das pessoas presentes na imagem e mostra para a gente um recorte desse rosto para a gente identificar se essa foto de fato está em foco e deve ou não ser importada. Então aqui a utilização dessa opção de grupos com a opção de verificação de foco é muito útil nessa etapa de definição das fotos que serão importadas. E um outro ponto importante é que a gente tem atalhos para navegar nessa interface no modo de visualização de visualizador, que acelera muito o processo. Olha só, se eu utilizar as teclas de atalho de setas para a direita ou para a esquerda, eu navego entre as fotos do mesmo grupo. Então aqui nesse caso eu estou utilizando as teclas de seta para a direita e para a esquerda. E se eu utilizar as teclas de seta para cima e para baixo, eu navego entre os grupos. Veja que para cima e para baixo eu mudo os grupos e para a direita e para a esquerda eu mudo as fotos dentro do grupo. E isso, obviamente, é muito útil, porque eu posso olhar a foto, identificar se eu quero importar ou não aquela foto. Se por acaso eu não quiser importar aquela foto, eu posso pressionar a tecla menos no teclado e dar uma bandeirinha vermelha para aquela foto. Veja, eu vou então separando essas fotos entre aquelas que devem ser importadas, que vão ficar sem bandeirinhas, e aquelas que eu não quero importar. E eu vou fazer isso aleatoriamente aqui em algumas fotos para a gente ver como é que a gente pode utilizar isso em termos de seleção de fotos a serem importadas. Então veja, teclando nas fotos de setinha para a direita e para a esquerda, eu navego entre as imagens e pressionando as fotos de seta para cima e para baixo, eu navego entre os grupos. E pressionando a tecla de menos no teclado, eu dou rótulo vermelho para a foto, indicando que essa foto não será importada. Então eu estou aleatoriamente aqui escolhendo algumas fotos para não serem importadas. E eu vou acelerar o vídeo aqui só para a gente não perder tempo com isso, porque eu acho que já deu para entender a mecânica aqui do processo. Pronto, eu já fiz aqui a minha seleção, uma seleção aleatória, só para a gente ter fotos com rótulo vermelho, para a gente entender isso. E o que eu acho que é muito importante salientar nesse momento é a velocidade com que eu consigo navegar pelas fotos. Então, eu não tenho nenhum atraso no momento de ver essas miniaturas. Isso faz com que esse processo se torne bastante fluido, bastante rápido. E a gente consiga fazer a seleção das fotos basicamente em tempo real, né? Durante muito tempo isso foi um problema e muita gente usa programas específicos para essa etapa do fluxo de trabalho, para a seleção das fotos, programas que mostram miniaturas, visualizações das imagens muito rapidamente. Com o Capture One isso não é preciso, porque a gente consegue navegar rapidamente entre as fotos aqui nessa janela de importação. Então, eu vou sair agora do modo de visualizador, vou voltar para o modo de grade e a gente, de novo, tem todas as fotos sendo vistas aqui. E como eu tenho a opção de ativar grupos ativa, as fotos estão divididas em grupos, eu vou desativar essa opção e pronto, as fotos agora voltam a ser mostradas todas como um grande grupo. Depois disso,
eu tenho a opção de filtros. E aqui, o fato de eu ter selecionado as fotos que eu supostamente não quero importar com o rótulo vermelho, vai ser importante. Veja só, eu tenho aqui 36 fotos com o rótulo de cor vermelho e 135 fotos sem o rótulo de cor. Isso significa que eu não quero importar 36 fotos e vou importar 135. Então, nessa opção de filtro, eu posso filtrar apenas pelas fotos que não tem nenhum rótulo de cor, no meu caso, aquelas fotos que de fato serão importadas. Então, daquelas 171 fotos no total, eu vou importar aqui 135. Isso é bastante útil, porque eu já seleciono nesse momento as fotos que eu quero excluir, e essas fotos não vão ser importadas e eu não preciso fazer isso lá dentro do programa. Uma questão importante aqui que eu preciso destacar, e eu acho isso muito interessante, é que se eu cancelar todo esse processo, veja só, eu vou cancelar essa importação, eu vou fechar o catálogo, vou reabrir o catálogo. Então, supondo que eu tenha parado esse processo de seleção das fotos no meio, fechei o catálogo, reabri o catálogo, vou abrir de novo a janela de importação, clicando na setinha. Veja, a seleção que eu havia feito permanece, eu não perco. Então eu não preciso fazer esse processo de seleção no momento da importação todo de uma vez. Eu posso fazer em etapas, eu posso parar e voltar num outro momento, porque os metadados ficam guardados. E o Capture One continua me indicando aqui que eu tenho 36 fotos com rótulo vermelho e eu poderia aqui continuar incluindo, por exemplo, ativei uma foto, pressionei a tecla menos no teclado e essa foto também tem um rótulo vermelho e agora eu tenho 37 fotos com rótulo vermelho, supostamente fotos que não seriam importadas. Se você está fazendo isso do cartão de memória, ainda mais útil fica essa possibilidade, porque aqui as fotos obviamente já estão no meu computador, né? É só uma demonstração, não faria muito sentido fazer isso com fotos que já foram importadas para o meu computador, a não ser que eu fosse copiar essas fotos para um outro diretório. Mas do cartão de memória, se você está baixando as suas fotos do cartão de memória, então essa possibilidade ainda se torna mais interessante e mais útil. Então, nesse caso, eu poderia simplesmente habilitar o filtro de nenhum rótulo de cor, e agora as fotos que eu tenho disponíveis aqui na interface são as fotos que supostamente estão ok para serem importadas. Aqui eu tenho outras possibilidades de filtragem, posso filtrar por estrelas, então o meu critério aqui pode ser diferente, posso filtrar por data, por serial da câmera, por formato de arquivo, enfim, eu tenho uma série de metadados que podem ser utilizadas aqui como critério de filtragem. Depois disso, eu tenho a possibilidade de fazer backup, e aqui sim eu posso fazer o backup. A única coisa que eu preciso fazer é habilitar essa opção, backup habilitado, navegar até a pasta que eu quero fazer meu backup. Eu poderia fazer backup aqui em qualquer diretório do meu sistema, e é claro que se você for fazer o backup, você precisa fazer o backup num dispositivo de armazenamento diferente daquele aonde estão as fotos originais, né? Eu não vou fazer backup nesse momento, porque backup é uma outra história, daria um outro vídeo, mas é fundamental que você faça backup das suas fotos, seja no momento da importação, como aqui, seja em qualquer outro momento do seu fluxo de trabalho, manualmente ou através do Capture One, mas é muito importante fazer backup. Eu vou desabilitar então essa opção de backup. Logo depois eu tenho a possibilidade de alterar o nome desse arquivo, então se eu quiser criar nomes específicos para importação, para fotos que estão sendo importadas, eu posso fazer isso. E no meu trabalho eu gosto de renomear os arquivos dependendo do momento em que eu estou no meu fluxo de trabalho. Nesse momento eu não vou renomear, porque a gente precisaria entender esse processo de renomeação de arquivo e a gente já vai ter um vídeo aqui bastante longo, né? Então, aqui nesse ponto eu poderia renomear as fotos. Depois disso, eu tenho a possibilidade de colocar metadados. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Mário Oliveira, na opção de direitos autorais, e todas as fotos, então, serão acrescidas do meu nome nos seus metadados. Depois disso, então, eu tenho a possibilidade de colocar ou aplicar estilos ou presets já no momento da importação. Então eu poderia escolher um estilo qualquer e aquela foto já viria com aquele estilo, né, com aquele tratamento, com aquele preset eventualmente.
e, eventualmente, incluir ajustes existentes se essas fotos já tiverem sido tratadas e, nos seus metadados, a gente tiver essa possibilidade de recuperar os ajustes ou as edições feitas nessas imagens. Então eu não vou colocar o ajuste automático, eu vou deixar incluir ajustes existentes, essas fotos não foram tratadas ainda. Depois disso, eu tenho informações do arquivo, significa que eu posso ver os metadados de cada uma das imagens que eu ativar, então eu consigo enxergar isso aqui nessa ferramenta. E por fim, eu acho que é a última opção, o que fazer depois da importação. Então eu posso escolher qualquer uma dessas opções, isso não é de fato relevante. O que é importante aqui é a opção de ejetar cartão. Se eu tivesse importando um cartão de memória, essa opção estaria marcada, eu marcaria essa opção e o cartão de memória então seria ejetado imediatamente depois da importação e eu poderia desconectar o cartão do leitor de cartão. Bom, entendido todas as opções que nós temos aqui na janela de importação, eu vou selecionar todas as fotos, Command A ou Ctrl A, e vou habilitar todas as imagens para serem importadas, e ele me diz aqui que eu vou importar 134 imagens. Clico nesse botão, a importação começa, e o que a gente percebe aqui é que a velocidade em que eu posso navegar já imediatamente depois de iniciada a importação é muito grande. Veja, eu consigo navegar pelas fotos mesmo enquanto o Capture One ainda está construindo esses previews. E posso, obviamente, se eu quiser, já começar a trabalhar com essas fotos durante a importação, mesmo que a importação não tenha terminado. Então eu tenho uma velocidade bastante grande de visualização e também de tratamento, quer dizer, eu já posso iniciar as minhas edições ainda durante esse processo de importação, ainda durante o processo da criação das visualizações pelo Capture One. Isso facilita bastante, acelera muito toda essa etapa de importação, porque a gente não precisa ficar esperando a criação dos previews para a gente começar a trabalhar. Veja, eu posso imediatamente começar a ajustar as fotos sem nenhum problema. Então é isso, pessoal, a gente destrinchou aí toda a janela de importação do Capture One, e se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse material, se você conseguiu tirar algum conhecimento novo desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente eu sempre peço se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente, e por outro lado, você vai ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo, e o canal aqui tem muito conteúdo interessante sobre fotografia, sobre tratamento de imagem, sobre programas de edição de foto, Photoshop, Lightroom, Capture One. A gente tem sempre muito conteúdo bom e atualizado sobre esses temas. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.